Jesus é o Filho da bênção. Então diga: em nome de Jesus eu estou livre. E agora vai escutando essa palavra de Deus. Disse também: um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai então repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Pôs-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui estou a morrer de fome. Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se o pai, pois, e foi ter com seu filho. Estava ainda longe quando o seu pai o viu, e movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos festa. Esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. Palavra da salvação. Bom dia. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: volta para casa. Diga assim: sai da miséria. Para de comer lavagem. Deus tem banquete para você. Diga assim para o irmão: para de louvar a Satanás. Venha louvar a Deus. Diga assim: louvar a Satanás. Diga: é murmurar, é reclamar, é ficar na miséria. Louvar a Deus é ter a coragem de recomeçar e de saber que em tudo somos mais que vencedores. Diga para o irmão assim: você não nasceu para ser derrotado, não. Você nasceu para ser vitorioso. E diga mais para o irmão: você não nasceu para o inferno, você nasceu para o céu. E se você quiser ir para o inferno, vá. Mas lá não é teu lugar. O teu lugar é o céu. Às vezes a gente fica tanto tempo prisioneiro de tantas coisas que não servem para nada. A gente cria tantos paradigmas, tantos preconceitos para justificar a nossa miséria, até mesmo de pensar que não somos dignos do céu.
até mesmo de pensar que não somos dignos do perdão, que não somos dignos da bênção, que não somos dignos de alcançar os sonhos e projetos que sonhamos e projetamos com Deus. Mas isso é um engano. Não importa aonde eu e você tenhamos andado, não importa o que eu e você tenhamos feito de certo ou de errado, para Deus não importa o que eu faço de bom e muito menos o que eu faço de ruim. Para Deus importa eu, importa você. Deus não está preocupado com as nossas qualidades, muito menos com os nossos defeitos. Quando Jesus derramou o seu sangue na cruz por cada um de nós, Ele derramou por amor, para nos libertar. E Ele não cobrou nada a não ser amor, porque Ele ama, Ele deseja ser amado, porque Ele é amor, Ele deseja que eu e você vivamos o amor, e assim tudo na nossa vida vai se transformando. Fala para o irmão assim: cria vergonha nessa cara, assuma o abraço do Pai hoje, e para de reclamar, para de ser vítima. Se você está comendo lavagem, você é um burro, diga assim para o irmão. Sai da burrice, porque Deus tem banquetes para você. Deus tem o céu para você. E como que a gente chega nesse estado? Reconhecer as nossas fraquezas. Por isso que Santo Padre Pio nos ensina que a confissão é um exorcismo para o inferno. Padre Gabriele Amorfi, que eu tive a graça de conviver, de conhecer, de estar muitas vezes em atendimento de exorcismo com ele, ele dizia sempre: as pessoas procuram um exorcista, pensando que se livrarão definitivamente do demônio, mas estão completamente enganados. O demônio tira, ou melhor, o exorcismo tira o demônio da pessoa, mas não pode impedir o demônio de voltar. Porque se aquele espaço onde o demônio tomava, aonde ele dominava, aonde ele nos tornava escravo, não for preenchido, a própria Bíblia vai nos dizer: aquele demônio se juntará com outros demônios mais fortes do que ele e voltará para nos despedaçar. E aqui nesta parábola do filho pródigo, nós encontramos exatamente isso. O filho mais novo foi possuído de um demônio, de achar que ele era capaz de viver sem o amor do pai, sem o abraço do pai, sem a presença do pai. É o erro que muitos de nós cometemos hoje. Achamos que podemos viver sem Deus Pai, achamos que podemos ser o Deus da nossa própria vida, somos nós mesmos. Achamos que temos capacidades, e hoje no mundo está terrível, porque as pessoas são capazes de abandonar a igreja, abandonar a fé e seguir homens, seguir cursos de autoajuda. Eu não sou contra nada do que nos ajuda a se levantar, mas eu sou contra a tudo aquilo que se torna idolatria. E a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia em outro homem, Jeremias capítulo 17, versículo 5. Então nós nos tornamos malditos, como o filho pródigo se tornou maldito, ao ponto de ser consumida todas as riquezas que o Pai, na sua infinita misericórdia, nos concedeu, principalmente a riqueza das riquezas, que é a nossa vida, que é a nossa alma, que foi resgatada pelo sangue do próprio Deus.
E aí tudo vai se ruindo. Por que que no mundo hoje tem tanta guerra? Por que que no mundo hoje tem tanta desgraça, doença, pandemia? Porque o homem parou de viver o amor, parou de viver o evangelho e passou a viver ideologias. Deixou de viver a vontade de Deus para viver a sua vontade ou a vontade dos outros. Deixou de viver a fé para viver os modismos do mundo. E olha como a gente se adapta fácil. Antigamente eu nasci na roça. Quando uma calça rasgava, a mamãe colocava um remendo daqueles tudo quadriculado, ficava uma benção. A gente andava, parecia, todo mundo olhava para a gente assim, tão bonito que era, né? Hoje a pessoa vai comprar uma calça nova e compra uma calça rasgada. Veja como a gente se adapta. Lá na roça, se eu andasse com uma calça dessa que anda hoje, todo mundo ia tirar sarro da minha cara. E hoje a gente permite com que esse encaixotamento do mundo nos faça se sentir como se fosse o bicho da goiaba, enquanto está comendo lavagem, enquanto está prisioneiro de uma moda e não se deixa mais conduzir pelo abraço do Pai, pelo calor afetuoso do Espírito Santo. E Padre Gabriel Amorfi diz que o mais importante do que um exorcismo é uma confissão, porque a confissão, ela tira a cada um de nós das garras de Satanás, e ali aquele demônio não pode mais agir, porque aquele pecado confessado, aquele erro reconhecido, aquela busca da misericórdia, destruiu todo o poder que o demônio tinha sobre cada um de nós. E hoje a gente vê que as pessoas não confessam mais. Se você quer sentir o abraço do Pai, confesse. Se você quer sentir com frequência o abraço amoroso de Deus, confesse frequentemente. E perceba como isso é uma terrível ação do demônio. Quanto mais distante nós estamos da confissão, mais distante nós ficamos da Eucaristia. Menos a gente comunga, menos a gente se alimenta de Deus. E quanto mais distante eu estou da confissão, e ainda persisto no engano de querer estar na Eucaristia, de comungar, como se aquilo fosse só um ritual, e não um encontro com Deus, não tornasse aquilo que Maria foi, o primeiro tabernáculo, o primeiro sacrário da humanidade. Cada vez que nós comungamos, nós nos tornamos sacrário. E como é um sacrário? Sacrário é o lugar onde Deus está. Agora percebam, se você chega na igreja e o sacrário está cheio de tatuagem, está cheio de piercing, está cheio de coisa esquisita lá, você fumando, cheio de crack, maconha, charutão, cerveja, você vai acreditar que Jesus está ali ou não? Sim ou não? Sim ou não? Como é que a gente quer que as pessoas acreditem que Jesus está em nós, se nós nos damos a tantas práticas abomináveis? Eu não falo isso para condenar ninguém não, mas eu faço essa pergunta e você pode me responder. Você é casa de Deus. A tua casa, a tua família é casa de quem? Sim, de Deus, sim ou não? Sim. Então vou te fazer uma pergunta que você vai me entender. Por que muitas vezes a gente não sente o abraço do Pai? Pode, lá dentro da igreja, diante do sacrário, ver filme pornográfico? Por quê? É o quê? É casa de Deus, local de Deus. Pode, lá no telão que se usa para projetar as músicas, os avisos, pode ir lá ficar passando novela? Aqueles sites que você anda vasculhando aí na internet, aquelas mensagens que você anda espalhando para o WhatsApp, pode pôr lá na tela, no telão da igreja, sim ou não? Uai, por quê? É casa de Deus?
E você é a casa de quem? E a tua casa é a casa de quem? Então, o que não pode dentro da igreja, não pode na minha vida, não pode na tua vida, não pode na minha casa, não pode na tua casa. Porque senão nós vamos continuar comendo a lavagem dos porcos. E o demônio vai fazer festa na nossa vida. Perceba, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi encontrado. Ora, se nós estamos morrendo de tanta opressão, por tantas coisas ruins, por tantas negatividades, é tempo de permitir que o amor de Deus se instale em cada um de nós. E é tempo de dizer: Senhor, sou pecador, tenha compaixão de mim. Reconhecer, o filho reconheceu que errou. Ele reconheceu que deixou o demônio lhe dominar. Ele reconheceu que gastou desonestamente toda a fortuna que o pai lhe tinha dado. E que agora os empregados da casa do seu pai tinham mais qualidade de vida do que ele. Tinham o que comer em fartura, ele nem tinha mais o que comer. Olha onde o diabo nos leva. Quando a gente se distancia do abraço do Pai, é terrível. O Salmo 50, versículo 3 e 6 diz assim: tem piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade. Deus é bom, e conforme a imensidade da vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade. Jesus diz a Santa Faustina, confirmando o que o salmista está falando: não há pecado por pior que seja, não há um ser humano por mais miserável, por mais pecador que seja, que a minha misericórdia não possa mudá-lo, acolhê-lo, abraçá-lo. E continua o salmo dizendo assim: lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está o meu pecado, só contra vós pequei, o que é mal fiz diante dos vossos olhos, vossa sentença assim se manifesta justa, e resta o vosso julgamento. Foi isso que o filho percebeu. Ele percebeu que tinha pecado, que tinha errado, que tudo que ele fez de mal não era o culto a Deus, e que ele precisava voltar para casa, porque a vida dele tinha valor. Ele precisava voltar, nem que fosse para trabalhar de empregado na casa do pai. Ele precisava recomeçar a sua história, permitir que o amor o reconstruísse. E qual foi a grande surpresa desse filho? Quando ele chegou, o pai estava a esperar, correu ao seu encontro, abraçou, beijou, colocou roupa nova, anel, aliança nova, fez uma nova aliança de amor com ele, renovou com ele o seu amor, fez festa, deu o que tinha de melhor. O pai não foi lá dizer assim: ah, sai daqui, filho ingrato, eu te dei tudo que era teu, você não tem mais nada a fazer aqui, vai embora. Não, Deus nunca fará isso comigo e contigo. Ele sempre nos acolhe. Abandone então hoje, nesse Abraça Curitiba, toda a inimizade, todo o ódio do seu coração, e acolha o grande amor e o grande abraço do Pai na tua vida. Sua vida é preciosa. Você é um dom de Deus. Se você fosse a única criatura do mundo, o amor de Deus não seria maior por você do que é hoje. Deus tem amor por você. Deus está próximo. Deus é bom. Ele quer te devolver a liberdade. Chega de viver com tantas brigas, com tantas discussões com os que estão à sua volta. Viva o amor, porque é impossível viver o amor com Deus se eu não sou capaz de viver o amor com o irmão. E olha o tamanho da ideologia de hoje. A pessoa nasce de um sexo, quer ser de outro.
Muitos matrimônios hoje estão se perdendo, que a pessoa assim, eu casei muito cedo, não aproveitei minha vida, agora eu quero aproveitar minha vida, eu não consigo ser mais feliz aqui, então se quiser ficar comigo, fica, mas eu vou aproveitar a vida, eu quero viver. Que vida é essa? Não, você não quer viver, você quer morrer. Olha como está esquisito. Hoje nós paramos de viver o amor, de viver o evangelho, para viver ideologia. A Bíblia diz desde o começo: deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Deixará seu pai e sua mãe e se unirá ao seu esposo. Hoje a gente vê dentro da própria igreja cardeais querendo aprovar casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso não é casamento, isso é inferno. Isso é encaixotamento, é modernizar-se ao mundo. Hoje a gente vê pessoas dentro da própria igreja dizer a jovens, como nós ouvimos na Jornada Mundial da Juventude: você não precisa ser cristão. Meu Deus! Você pode ser budista, você pode ser satanista, você pode ser ateu à toa, você pode ser alguém que tem uma sexualidade desordenada, você pode ser um drogado, você pode ser um assassino, você não precisa ser cristão, não. O demônio dizendo através dessas pessoas: olha, continua comendo lavagem, continua escravo, continua vivendo na miséria, continua passando fome, continua no inferno. E parece que para muita gente isso virou normal. Deixar o matrimônio e ir buscar felicidade fora. Deixa eu dizer para você, não tem riqueza maior na tua vida você que é casado do que o teu matrimônio. Pare de se enganar. O diabo nunca vai se apresentar de uma maneira infernal, mas ele sempre usará de coisas sedutoras, encantadoras, que causam ilusão em você, para te levar para o inferno. Se o demônio aparecer na minha frente, na tua frente, com um garfo, cuspindo fogo, você vai ficar perto dele? Ele não é burro não, gente. O demônio é muito esperto. Ele vai se apresentar tudo certinho. Isso você não tem dentro de casa, eu te dou. Se você vier comigo, você vai ser bem sucedido financeiramente. Você não nasceu para sofrer, para passar pela cruz. Vem comigo, eu vou te fazer livre, feliz. Vai com o diabo, vai que ele te carregue. O caminho do abraço do Pai é o caminho da misericórdia. E o caminho da misericórdia é o caminho da cruz. É morrer para viver, é perder para ganhar. É entender que o sacrifício, a dor, a humilhação, o sofrimento que estamos passando, como o filho pródigo estava passando, nada disso é contra nós, mas é a nosso favor. Porque se a tua cruz, o teu calvário está grande, é porque tem um milagre próximo. Volta a sentir o abraço do Pai, volta para o Pai. Para de sofrer. Como é bom a gente imaginar ter do nosso lado alguém que nos ama, que nos levanta. Foi assim que o pai fez com o filho quando ele voltou para casa. O Salmo 72, versículo 1 diz assim: como Deus é bom para os corações retos, e o Senhor para com aqueles que têm o coração puro. No Evangelho, Jesus vai transformar esse versículo do Salmo dizendo assim: só herdará o reino do céu quem tem um coração de criança. Como é que é a criança? O pai e a mãe brigam, o pai e a mãe tira aquilo que vê que está fazendo mal, a criança murmura, briga, pula, xinga. Um segundo depois está lá: te amo, beijinho para cá. É assim, não é? É assim, não é? Olha aí, eu sei ter meu netinho lá em casa, Davi, 4 anos. Meu Deus do céu. Você olha para ele, ele rusga, dele a pouquinho ele pula no teu pescoço: te amo. Estou com saudade de você. E beija, beijo gostoso. Tem coisa melhor no mundo.
Isso é coração de criança, é isso que o Senhor está nos falando. Busquemos viver a plena graça de Deus, mesmo diante das guerras, das lutas que travamos, das humilhações, das perseguições, da fome, da doença, da crise financeira. Nós temos um Deus que nos ama, e Ele nos ama como a gente é. Não é porque você é tudo certinho, que você anda tudo engomadinho assim, que as pessoas pensam até que você é um santo, passa por perto de você e faz assim, tem inclinação, de tão certinho que você é, mas por dentro está oco. Tem a aparência de santo, mas não é santo. Tem identidade de santo, mas não é santo. De que adianta? Tem direito de santo, mas não vive o seu direito. Tem preço pago pela santidade, que é o sangue de Cristo, mas não valoriza. Olha só, Deus nos ama, Ele nos liberta, mas para isso a gente precisa voltar ao Pai, voltar a ser pessoa de oração, voltar a se relacionar com Deus. O livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 1 e 2 diz assim: então Deus falou todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão e da escravidão. Sou teu Deus. Padre Pio diz assim: ofereçamos a Deus com generoso amor as nossas cruzes, as nossas lavagens, as nossas escravidões. E como que a gente oferece com zeloso, grandioso amor as nossas misérias a Deus? No confessionário. Não faça as pazes com o pecado, confesse frequentemente. Confessar é voltar à casa do Pai, é buscar o abraço. Use o tempo que você tem hoje para fazer o bem. Abandone os desejos do mal, em querer fazer o mal, a revidar o mal para aqueles que te fizeram mal. O tempo está passando. Você tem menos tempo de conversão hoje do que do dia que você nasceu. O céu está mais perto, ou o inferno mais perto da minha vida e da tua vida do dia que nós nascemos. Até quando você vai perder tempo com a tua vida? Você sabe quanto tempo você tem? Ou quantos anos você ganhou de Deus para chegar no céu ou no inferno? Você sabe ou não? Eu também não. São Luís Maria Montfort precisou de 99 anos para entrar no céu. Morreu com 99 anos. Carla Cutts com 16. Domingos Sávio com 15. Eu não sei. Eu completo agora em janeiro 58 anos. Eu nem sei se eu completo. Então eu tenho que ser santo hoje. Eu tenho que estar ligado ao Pai hoje. Eu tenho que estar na casa de Deus hoje. Eu tenho que estar na vida de oração hoje. Pare de se enganar. Pare de se enganar. Não viva alimentando dor, ressentimento. Não viva alimentando coisas negativas que te afastam de Deus. Deus te ama, quer te ensinar a viver o bem. Volte a viver com Deus. Volte à casa do Pai. Volte, deixe o Espírito Santo te conduzir. Deseje ser de Deus. Pare de perder tempo. Diga para o irmão que está ao seu lado: ou vai ou racha. Se nós estivéssemos no Rio Grande do Sul, nós dizíamos assim: ou troteia ou sai da estrada. Diga para o irmão. E lá no Sete Arroio do Chupinzinho, onde eu nasci, a gente dizia assim: ou caga ou desocupa a moita. Diga, irmão, para de brincar com coisa séria. Você não sabe até quando você vai viver, então tome uma decisão. Volta de novo para a casa do Pai. Volta de novo a viver esse amor imenso de Deus. E quem nos convence? O próprio Jesus vai dizer que é o Espírito Santo. E a beata Helena Guerra nos ensina: é o Espírito Santo que faz o santo.
É o Espírito Santo que faz eu e você, que deixamos todas as riquezas do Pai, que pegamos a nossa herança, que gastamos ela injustamente, que chegamos por não ter mais nada, a um estado de miséria, ao ponto de viver comendo lavagem dos porcos. É o Espírito Santo que nos faz santo, é Ele que nos convence. É Ele que nos faz aspirar a tão grande destino e não ser devoto do Espírito Santo, diz a beata Helena Guerra, é uma contradição ao projeto de salvação. Não dialogar com o Espírito Santo, não ser íntimo do Espírito Santo, é uma contradição ao amor, porque o Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho para cada um de nós. E Deus, por amor, é capaz de qualquer coisa. Eu, no dia 26 de agosto, eu estava em Brasília, numa missão da Canção Nova de Brasília. 6 horas da manhã, tive um mal-estar. Depois a medicina descobriu, chama síndrome nasovagal. Eu tenho alergia a alguns alimentos e devo ter comido aquele alimento. E quando eu como esse alimento, eu tenho náusea, cólica, dor de cabeça. E o mal-estar é tão grande que bloqueia o meu cérebro. Chama síndrome nasovagal e eu caio aonde eu estiver. Depende da intensidade que eu comi, por exemplo, alho, cebola, coisas ácidas. Esse é o meu processo alérgico. Aí você vai dizer, nunca vi ninguém ter alergia de alho e cebola. Tem muita gente que tem alergia de camarão. Eu posso comer o camarão do mar inteiro, não me faz mal. Mas tem gente que tem alergia de camarão. Tem outros que têm alergia de lactose. Eu posso tomar tudo que tem leite, comer tudo quanto é queijo, não me dá nada. Tem gente que não pode. Assim, nossa, que esquisito ter alergia de alho e cebola. Eu acho que é esquisito ter alergia de lactose, de glúten. Eu acho que é esquisito ter alergia de camarão. Para mim é esquisito isso. Para vocês talvez seja esquisito. E veja, a maioria das pessoas usam nos seus alimentos. Eu vivo viajando, agora mesmo. Eu fui para 7 países, 4 continentes em menos de 2 meses. Você imagina o que eu comi de alimento diferente? Eu saí aqui do Brasil de quase 30 graus, peguei menos 25 no Canadá e voltei para a Bolívia com mais 40. Como é que vive um ser humano? Mas lá tive uma queda, quebrou a perna, precisei fazer cirurgia, foi platina, 8 parafusos, do nada. E todo mundo dizendo, isso é coisa do cão, é coisa do demônio. E eu mesmo dizendo, não, foi o demônio que me derrubou. Aí no meio da dor, quando eu estava no meu maior sofrimento, eu tive uma experiência muito linda com Jesus, todo dilacerado. E do lado esquerdo de Jesus estava Padiléu, do lado direito estava Monsenhor. A Virgem Maria coletando o sangue que escorria das sagas de Jesus, e os anjos que vinham com o cálice, pegavam aquele sangue e saíam aspergindo, e muitas pessoas se levantavam. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo nessa cena? Eu não sou digno. E a dor era terrível, que eu devo ter entrado num estado de alucinação. Eu não aguentava, não tinha o que aliviasse minha dor. Era noite e dia. E aí apareceu uma outra criatura esquisita, o demônio. O demônio sempre aparece quando você vai se encontrar com Deus. O demônio não aparece quando você está em pecado. O demônio não aparece quando você está vivendo uma ideologia, uma idolatria. Quando você está indo no benzedor, no curador, no macumbeiro, no espiritismo. O demônio não vai aparecer para você. Ele vai aparecer para você quando você for conversar com Deus. Quando você for para o sacrário, o demônio vai junto. Quando você for para o confessionário, ele vai junto, para ver se você vai ser verdadeiro. Porque se você não for, quando você sai dali, ele quebra a tua nuca de novo. Ele vai junto. E o demônio apareceu na cena. Aí olhou para o Padre Léo e falou assim: eu apodreci o teu corpo com um câncer, porque você estava roubando muitas almas da beira do inferno. E o Padre Léo falou assim: podre eu estou diante do Senhor, mas com a vida eterna. Aí olhou para o Monsenhor e disse: eu te mandei tantas doenças, tantas humilhações, tantas perseguições, mas parece que você, pela tua humildade, cada dia ficava mais forte, e eu não conseguia te derrubar. E o Monsenhor, sorrindo, olhou para Jesus dilacerado e disse: aguentei firme,
eu estou aqui. Aguenta firme. Aguenta firme. Aí o demônio olhou para mim, eu falei, cruz credo, sai da minha vida, capeta. Já estava cheio de dor, eu falei, agora me arrebenta de vez, né? Ele olhou para mim e falou assim, eu quebrei a tua perna, porque você também estava atrapalhando o inferno. E quando ele terminou de falar, Jesus olhou para mim e disse assim, deixa ele se enganar. Quem quebrou a tua perna fui eu. Porque o caminho que você estava andando era um caminho perigoso. Você estava andando na boca do lobo. Você estava na beira da morte. Você estava muito autossuficiente. Você estava no ativismo. Você já não estava mais parando para pensar, para analisar como é que estava a tua vida. Você já não estava mais tendo zelo por você. E eu quebrei a tua perna. E se fosse preciso, disse Jesus, eu quebrava o corpo inteiro, porque eu te amo, porque eu te resgatei, e eu não abro mão de você, disse Jesus. E eu comecei a louvar a Deus. Louvar a Deus. Deus é capaz de quebrar a tua perna, a minha perna, para que a gente volte para Deus. Eu fiquei 16 dias com a perna erguida, sem sair de casa, com dor. Mas saí dos 16 dias, tirei os pontos, fui viajar, fui para a missão. A cirurgia abriu de novo. Eu podia ter dito, não, Deus está me castigando. Deus não ama eu. A cirurgia abriu e eu passei 2 meses, quase 3 meses com a cirurgia infeccionada, aberta, precisando de curativo em cada lugar que eu ia. Mas eu fui para a África, num estado de pobreza, onde nem a água que eu tomava banho podia tocar na minha ferida, porque ela ia contaminar mais. Tendo que lavar a minha ferida com água de garrafinha, tendo que precisar dos outros para trocar, médico pegando bisturi, cortando a carne podre até chegar na carne boa, sem anestesia, sem nada. E eu tendo que ser feliz na missão, viajando de cadeira de roda, de muleta, fuso horário, clima, alimentação diferente. Mas como foi grande o amor de Deus na minha vida! E eu posso dizer para vocês, eu não quero mais um segundo fora do amor de Deus. Se for para mim sair do amor de Deus, que Ele quebre a minha alma, que me impeça de viver, porque para mim, viver é lucro, e morrer é estar definitivamente com Deus. Então não reclame mais. O Pai hoje te abraça. Que alegria poder viver com você esse momento de encontro que estamos tendo com a palavra, com a oração. Jesus é o médico dos médicos, a oração é o remédio dos remédios. Nos ajude a evangelizar. Se você gostou do nosso vídeo, desta pregação, compartilhe, dá um like, convide pessoas também para seguir as nossas redes sociais. Tudo Ironias Puldaro Oficial. Participe dos nossos combates. No Pix que está aí na sua tela, você pode se tornar um evangelizador conosco, ou pelo doações.ironiaspuldaro.com.br, ou acessando a nossa loja.ironiaspuldaro.com.br, você também se torna evangelizador. Deus abençoe. A sua ajuda salva almas.